A graça e a paz do Senhor Jesus. Até quando lutar por um casamento? Até quando insistir por uma família? Bem, muitas vezes nós vemos as mensagens do mundo dizendo que não adianta insistir muito por um casamento porque o melhor é ser feliz. Nós vemos diversas vezes aí na mídia casais famosos se acabando. E o que mais nós vemos são colunas de fofoca especializadas na separação de pessoas da mídia, de pessoas famosas e ricas. E você vê como é interessante. A fama e o dinheiro não é capaz de fazer uma pessoa feliz. Pelo contrário, faz com que essas pessoas achem que para ser feliz eles têm que sair da monotonia de ter tudo do bom e do melhor e viver uma nova experiência amorosa. E assim filhos são dilacerados, famílias são destruídas por causa da ganância de pessoas que são idiotizadas e vulgares, a ponto de achar que certas atitudes devem ser cometidas. Certos, certos procedimentos em busca da felicidade é válido, independente do sofrimento daquele que é rejeitado, independente dos filhos, independente da família de modo geral. Agora, isso não acontece exclusivamente com ricos e famosos. Isso acontece em todos os níveis sociais. Isso acontece dentro das igrejas. Sim, nós vemos os pastores, líderes religiosos, os homens de Deus, as mulheres de Deus fazendo esse tipo de coisa. E dizem que não, porque são mensageiros do Senhor, eles têm o direito de ser felizes. Não é um simples casamento que vai afastar ele de Deus. Engano dessas pessoas. A família é a estrutura de toda a sociedade, da civilização. E ela não deve ser feita, deve ser tratada de um modo banal. Porque a falta de estrutura familiar pode botar uma civilização, uma igreja, uma nação a ruir. Quando nós olhamos, né, para o quadro geral, para que você seja presidente, você precisa ser casado. Não existem presidentes solteiros. Ele tem que ser casado. O correto seria um homem casado, digno, honesto, pai de família, apesar que nós ignoramos isso porque muitas vezes a sociedade está tão corrompida que não dão os valores devidos. E outros até pintam de bons cidadãos, bons pais de família, tendo suas inúmeras amantes. Porque essas pessoas não têm amor no coração, nem se preocupam com a população. Muitos líderes estão fazendo isso. Chegam nos púlpitos, nos altares, sobem nos lugares, né, de aparição, pregam de bom moço e estão fazendo coisas erradas por trás. Mas o Senhor tudo vê. Agora que para que isso venha mudar, começa em nós, na criação dos nossos filhos, no exemplo que nós damos. Não adianta ficarmos aqui criticando a postura desses e fazermos parecido. Temos nossas paqueras, nossos namoricos, nossas conversas virtuais através de aplicativos de mensagem. Devemos ser dignos em tudo. Devemos ser exemplos. E até quando lutar por uma família que está com problema? A primeira coisa que devemos aprender é nós controlarmos nossas vontades. Algumas pessoas chamam isso de anulação. Alguns terapeutas que, né, se acham entendidos do assunto, acham que amar o outro e lutar para mudar aquela realidade é anulação. Não. Se anular é quando você deixa que o outro faça tudo na sua vida, tudo sobre você, se lhe imponham coisas horríveis e você permite para que ele seja feliz. Isso é se anular. Mas você renunciar, você derramar amor sobre a vida daquela pessoa, isso não é se anular. Até porque amar significa que muitas vezes você vai contrariar aquela outra pessoa para que ele se adeque ao certo, ao correto. Mas para que haja uma estrutura familiar correta, nós precisamos renunciar muito. Porque muitas vezes aquilo que renunciamos é o que nos faz bem, muitas vezes machuca o outro. No livro de Oséias, nós vemos um homem que lutou até as últimas consequências.
para ter sua família de volta. Em obediência a Deus, mesmo quando sua esposa foi, se vendeu como prostituta e depois estava sendo vendida como escrava, ele foi lá e comprou ela de volta. Ele comprou sua esposa, que já era dele, para ter sua família. Levou ela nos braços e disse: agora tu és minha esposa, não te deixarei mais. Nós vemos em Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante, quando tem um filho que vai embora e o pai permite que ele vá, mesmo ele caindo em uma destruição muito grande. O pai ficou ansioso esperando por aquele filho. Tanto que quando o filho vinha ao longe, que o pai viu, o pai não esperou ele chegar até ele, mas correu, abraçou-lhe pelo pescoço e restituiu tudo aquilo que um dia ele abriu mão. Aliás, ele não abriu mão. Ele levou o que achou que pertencia a ele e mesmo assim o pai restituiu como se ele fosse herdeiro novamente, legítimo. Apesar dele já ter abrido mão da legitimidade, quando ele levou sua parte, ele se desvinculou. E o pai devolveu, deu a ele de novo tudo aquilo. Aliás, o termo devolver, restituir, está errado aqui na minha fala, porque ele não perdeu, não foi lhe tirado nada. Mas o pai, mesmo assim, deu-lhe novamente tudo, mesmo ele tendo estragado o que ele já tinha levado. Veja que o pai amou tanto, dando a ele tudo aquilo que um dia ele já levou e desperdiçou fora, e o pai deu-lhe novamente. Deu mais a ele. Então vemos um pai que fez de tudo. Perdoou, ignorou os erros, amou, não cobrou nada e deu bens àquele filho porque ele havia se arrependido. Muitas vezes é necessário a gente abrir mão dos nossos desejos, abrir mão de nossas dores, abrir mão de nossa vaidade em busca de nossa família. Nossa família é nosso bem maior. Oséias entendeu, o pai do filho pródigo entendeu, Jesus Cristo nos ensinou isso, e muitos homens virtuosos na Bíblia entenderam isso. Mesmo quando ignoraram esse fato a princípio, mas depois entenderam o valor da família. Então eu lhe digo, até quando lutar por uma família? Até quando Deus restaurar ela por completo? Não existe um tempo para desistir. Na verdade, está fora de questão desistir. Você deve continuar lutando por sua esposa, por seu marido, por seus filhos. Você deve ser a coluna que sustenta a sua família, deve ser o farol que norteia eles, dentro da palavra. Agora, sem Deus, é impossível fazer algo, pois, como o Salmo diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Nossa família muitas vezes vem a ruir, é destruída porque edificamos sem Deus, porque vigiamos sem Deus. É necessário que Deus esteja envolvido no processo, esteja envolvido em nossa família. Por isso a importância dos cultos familiares, das orações, das intercessões, das meditações, da busca pela família. Por isso é tão importante continuar lutando pela família, zelando, amando, cuidando da família. Por isso eu posso lhe dizer com muita sinceridade, se você questiona até quando lutar pela família, é necessário você voltar para a Bíblia e ler ela. Porque não existe esse negócio de só vou lutar até tal ponto. Veja que Davi em Ziclac estava exausto e o povo querendo matá-lo. E ele só perguntou ao Senhor, devo perseguir? O Senhor disse sim. E ele foi até as últimas consequências. Se você lutar com Deus, você vai resgatar sua família. Você vai até as últimas consequências. E o desfecho dessa história será você voltando com a sua família, cantando de alegria. Então não desista, não retroceda. Vá em frente, siga firme e forte. A família te pertence, a família é tua, Deus te concedeu. Mas do mesmo jeito que você pode ter falhado, seu cônjuge falhou, seus filhos falharam, você pode consertar tudo isso com Deus, clamando e lutando, e Deus faz o milagre. Pois é necessário que nós, como homens, meros mortais, façamos nossa parte, em parceria com Deus. E Deus faz o sobrenatural, aquilo que não podemos fazer. Mas a primeira regra que devemos seguir é: devemos lutar por nossa família até as últimas consequências. Família não se abandona.
É tanto que em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então não sejamos infiéis, nem venhamos negar nossa fé. Vamos lutar por nossa família, até as últimas consequências. Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.